Está aqui conosco hoje a nossa entrevistada do dia, Neide Rodrigues, atual presidente da SEEBCG-MS, ou Sindicato dos Bancários de Campo Grande, MS e região. Vice-presidenta da Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, a FETEC, e participa do movimento sindical desde 1993. Bom dia, Neide Rodrigues, seja bem-vinda ao estúdio da NFM. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes, né, que estão nesse momento ligados na NFM. A gente tem um prazer enorme de estar aqui, participando desse programa e espero que a gente consiga, né, falar sobre o que acontece realmente no nosso mundo sindical bancário, que são tantas questões para a gente debater. E ontem, né, foi o dia do bancário e da bancária. E a gente está muito feliz porque a gente consegue avançar em alguns pontos, né? É uma categoria aguerrida. Então, nada melhor do que a gente comemorar esse dia importante, né? Que é o Dia dos Bancários, das bancárias. Amigos da NFM, em nome de José Alcântara Gonzaga, diretor executivo da NFM de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. Hoje vocês vão ficar expert em Neide Rodrigues. Ela vai falar tudo sobre a vida dela, ela vai falar também das ações dela à frente do Sindicato dos Bancários, até porque quando a gente tem um sindicalista atuante naquilo que ele defende ali da sua categoria, lá na frente, um dia, pode ser que ela dispute alguma eleição. E para melhorar a qualidade da política, a qualidade, você vai melhorar a partir da qualidade do voto. Vai que a Neide Rodrigues, lá na frente, um dia seja candidato. Então, você, ouvinte da NFM, já vai ter condições de avaliar o currículo da Neide Rodrigues. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da vida sindical, como é que está essa questão no Brasil, sindicatos, enfim. Neide Rodrigues, é um prazer, uma responsabilidade, uma alegria ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho dessa sua trajetória na vida bancária, né? Quando você começou essa trajetória nos bancos, se foi aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, se foi fora daqui, fala um pouquinho quem que é Neide Rodrigues para a gente. Bom, Paulinho, falar de mim assim é fácil, né? Primeiro que eu já assim, tenho uma atuação no movimento sindical, mas assim, nunca imaginei que eu fosse chegar à presidência do sindicato. Quando eu fui convidada, quando entrei no banco, primeiro que você entrar no banco era uma Qual dificuldade. que era o banco? Pode falar aqui. Banco Bradesco. Banco Bradesco. Era um sonho, né, de todo trabalhador ser participar do sistema financeiro, que naquele período era uma questão muito de autoridade do município, você ser bancário, né? Isso aqui em Campo Grande mesmo, Neide? Aqui em Campo Grande, entrei na agência Centro. Então você é Campo Grandense, é isso? Não, eu sou de Ponta Porã. Ponta Eu Porã, nasci em Ponta Porã, mas eu Princesinha da me eu Fronteira. vim para cá, eu acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Campo Grandense Campo já. Grandense. E aí me convidaram para fazer parte, porque eu fazia um trabalho, né, visitando os municípios, eu era monitora de telecomunicações no período, e acharam que era importante, que eu tenha uma disputa naquele período com o grupo do Zeca e o grupo do Anísio, eram uns grupos muito fortes do Certo. sindicato. Isso, Zeca do PT, você está falando? Eu do Zeca do PT, o É, Vanderlei Beck, fazia parte da direção naquele período, mas me convidaram para o grupo contrário, né? certo. E aí eu falei, cara, não tem nada a ver com o movimento sindical, eu não tinha conhecimento, né? Eu entendia, mas não tanto quanto para participar como dirigente. Correto. Mas eu fui convencida a participar e eu entrei. E era uma disputa, e me falaram que era tranquilo, você entrava ali, né? E aí, quando você entra uma disputa, Porrada, tiro e eu falei, bombas. meu Deus, onde é que eu vim parar, né? E aí, ou você ganha, ou você está demitida se você perder. Porque assim é no sistema financeiro da rede privada. Você vai disputar uma eleição você vai disputar e vai contra, né? Na verdade, aquilo que o banco quer, né? Você vai lutar Certo. contra o sistema. E aí eu falei, bom, agora é tudo ou nada. Então, nos meus horários de intervalo de almoço, eu fazia visita nas agências, onde eu conhecia o público, que era um dos maiores números de votantes, seria no Bradesco.
E nós fomos para a disputa e conseguimos ganhar com uma questão assim, um número de votação Apertado. muito apertado. Certo. Porque era muito voto. Naquela época era mais de 10.000 trabalhadores. Hoje nós somos em torno de 2.000. Então, foi muito, para mim, foi muito gratificante. E ali eu já aprendi. Isso são 2.000 ativos aqui no Mato Grosso do Não, no Sul. Mato Grosso do Sul são 6 sindicatos de bancários. Ah, sim. No nosso sindicato, que é o de Campo Grande e região, são aproximadamente 2.000 Certo. trabalhadores. E aí foi assim, aí você vai gostando, porque o sindicalismo ele é envolvente demais, né? Você fazer parte e você defender os trabalhadores daquela injustiça do banco. E aí eu montei no departamento das mulheres, porque eu fui como membro do Conselho Fiscal. Eu nunca imaginava que eu fosse crescer dentro do sindicato, assim, na política é muito difícil, né, Paulinho? Sim, Você sabe que espaço político ninguém dá, você tem que conquistar. Então, exatamente. assim, e mulheres tinha muito pouca naquele período no sindicato. Então, assim, para mim, por vários momentos pensei em voltar, porque a estrutura sindical era muito pesada. Você disputar com homens naquele momento ali, o espaço que eu achava que era importante para fazer a diferença na vida das mulheres, principalmente. Ainda mais na política, né, no sindicalismo, era muito pouca atuação feminina naquele período, né, Neide? Aí você começa a destacar, por exemplo, eu lancei o Jornal da Mulher, o Departamento da Mulher Bancária, então assim, eu comecei a ter um destaque maior e aí vem os problemas. Mas a gente conseguiu superar, né? Acho que assim, no dia a dia você vai superando isso tudo, e na segunda eleição eu já fui para a Secretaria-Geral, todas com disputa também. Então, desde quando eu fui para o sindicato, eu nunca perdi uma eleição. Muito bem. Então a gente continuava o bom trabalho tem o reconhecimento da categoria, né. Então assim, e a gente foi conquistando espaço de trazer mais mulheres. Então hoje nós temos na diretoria 40% De mulheres. de mulheres e na executiva que são de 11 nós temos 4 mulheres, que só tinha antes era uma só, 2 no máximo, né, que Certo. chegava. Então assim, a gente vai conquistando os espaços, vai falando aqui: "Epa, dá para a gente contribuir junto, né, não que só as mulheres têm que ocupar ou só os homens, mas juntos, né, a gente consegue". Estamos falando aqui com Neide Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região. Neide, havia um tempo, quando você chegava nos bancos, né, nas agências, era aquele monte de gente, um monte de trabalhadores. Você acompanhou essa transição toda, né, essa mudança tecnológica, e basicamente meio que vai esvaziando as agências e, consequentemente, vai enfraquecendo também o sindicato. É isso mesmo que está acontecendo ou não? Houve realmente, você entrava na agência bancária, você tinha muitos funcionários, né, aí foi reduzindo, reduzindo, e hoje nós temos departamentos que fecharam, agências que fecharam, bancos que se fundiram, né, você tinha que, em Campo Grande, você tinha mais de 10 instituições financeiras diferentes uma da outra, hoje você Certo. se resume isso em torno de 5 maiores E instituições todos na palma financeiras. da mão, do celular. Sim. Aí o cliente vai achando mais fácil ele se envolver naquilo que o bancário está orientando, mas na verdade, a gente sempre diz que houve demissões, houve aposentadoria, houve também, incentivos à aposentadoria dos bancos públicos, isso tudo foi reduzindo. E quem ficou no banco, ele acaba sobrecarga de trabalho, porque ele tem que assumir aquela função dele e mais dos outros colegas que saíram e que não são repostos esses postos de trabalho. E as metas são colocadas da mesma forma como era colocada antes. Então, isso tem adoecido muito os trabalhadores, porque, na minha visão, os bancos poderiam e têm como ter mais contratações para atender ao público, porque nem todo mundo tem a facilidade no meio digital. Né? Então, assim, o Certo. banco tem um papel público, papel social que ele deveria ter. E na pandemia, eles se oportunizaram disso, né? No qual a gente tinha que ter aquela cautela toda, aquele cuidado. E foi bem na hora que eu assumi a presidência, bem no momento da pandemia, e a gente percebeu, as negociações aconteceram virtualmente para que a gente pudesse proteger esses trabalhadores, e aí foi onde foi ficando em home office, né? Então hoje ainda tem muita gente em home office, e o número foi reduzindo, mas a gente luta para que as instituições estejam em todos os municípios. Certo.
Porque hoje você percebe que vários municípios estão sem unidades bancárias. Não tem mais posto de atendimento, não tem agências bancárias. Isso, o que que ocorre isso? O deslocamento dessas pessoas mais carentes para os pontos mais distantes, onde ela pode ser atendida, isso acarreta na despesa que ela vai ter do pouco que ela ganha e ainda no risco que ela corre se ela for para o digital que ela não sabe mexer e as fraudes estão acontecendo a todos os instantes, né? Correto. E geralmente essa questão dos golpes tem um público-alvo preferido, né? Que são os aposentados, as pessoas mais de idade. Qual o papel do sindicato para orientar para que não caia em golpes? Então, a gente recebe muitas reclamações do sindicato, né? Eh, a orientação que sempre nós estamos fazendo é que as pessoas fiquem atentas, que realmente vão, porque elas são a agência ela é obrigada a atender esses clientes. Por mais que barre na porta, mas você tem que fazer a sua exigência, que é ser o atendimento presencial, e ela Certo. tem como fazer isso, né? Então, assim, não tenha dúvida de que se não tem condições de aquela pessoa que está orientando ali na frente, que muitas vezes não é trabalhador, que são pessoas que ficam na porta da agência, Exatamente. que não confie, porque na verdade a agência é obrigada a te atender, vá até a unidade, tem gerentes atendendo em todas as unidades, algumas estão não tem mais atendimento nos caixas, que é uma coisa que a gente luta bastante para voltar novamente, porque você fica procurando qual agência que tem um caixa para te atender, para você sacar, né? Porque as pessoas dizem assim, o Bradesco até lançou o negócio, sacar para quê, né? Exatamente. Claro que tem que sacar, o dinheiro é seu, se está ali, se você precisa do numerário, você tem que sacar. Então, assim, a luta do sindicato é para isso, para que as pessoas realmente não sejam, não caem em golpe. E aí não é só ela estar aí na agência, porque o número de ligações que essas pessoas recebem é aqui é da agência tal, está acontecendo uma fraude, me passe seus dados. Então, o maior número de pessoas que estão caindo em golpe é justamente nessas ligações. Às vezes o número é até o número da agência. Então, assim, como o número é da gente, a pessoa não imagina. Certo. Recentemente, uma ex-gerente do banco, ela caiu num golpe desse. E ela que era gerente, ela falou assim, eu não acreditei, eu achei que era verdadeiro e fez um empréstimo do financiamento, do INSS, no qual ela já era aposentada, e não tem jeito. Aí o banco fala, não, mas você deu seus dados para a pessoa, então não tem como repor isso. Neide, logo vai precisar de um sindicato dos golpistas, né? Porque esse pessoal trabalha 24 horas por dia, sem parar, Que absurdo, né? é o tempo todo, dia e noite, e mais de 10, 15 ligações por dia, né? Você já Tanto é deve ter que recebido, né, Fernando, alguma inúmeras, quando ligação. eu vejo o número desconhecido, não tem Uhum. mais condições de nenhuma ligação, a gente ir atendendo. Isso aqui tenha na sua agenda aquele número, né? Que você realmente conheça. Mas você chega até às vezes a ficar pensando: "Será que é isso mesmo? Será que está correndo alguma coisa?" Porque o banco eles ligam e dizem assim: "Olha, estou ligando porque está acontecendo, né, uma fraude aqui no na sua conta". E é Exatamente. do banco, É a eu preciso. pegadinha, né? Outro dia eu recebi no meu WhatsApp, a pessoa falando, sou seu gerente, tal, tal, enfim, se identificando como meu gerente da minha conta. Aí eu peguei, no, desliguei, aí eu fui pessoalmente na agência, realmente era do banco, entendeu? Mas também poderia não ter sido a minha gerente que estava me contactando, né? Ô Neide, hoje aqui no seu sindicato que você preside, como que está essa questão dos ativos e dos inativos? Tem mais inativos ou mais ativos? Isso é uma pergunta bem interessante, Paulinho, porque nós, estamos percebendo que há importância da gente ter os aposentados dentro do sindicato, ajudando, porque foram pessoas que construíram o movimento sindical. Então, hoje nós temos associações dos aposentados da Caixa, a Associação dos Aposentados do Banespa, que é um banco bem antigo, que foi comprado Certo, pelo Santander, e temos aposentados da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil. Então, essas associações se organizam na questão social. E na política, nós organizamos o sindicato. Então, hoje tem um número bem elevado de aposentados, talvez até mais do que os ativos. Paulo e Neide, eu vou abrir uma pausa aqui, até interromper um pouco essa sua fala e voltar no assunto do golpe. Nós falamos aqui sobre golpe, mas eu acredito que seja válido também para que nosso ouvinte saiba do que se trata, porque ainda tem gente que cai nesse golpe, né? Você poderia falar, dar alguns exemplos, falar como tomar cuidado para que nosso ouvinte não caia nesses golpes?
O principal é ligações. É uma coisa assim, absurda que está acontecendo de ligações constantemente. Então, muita gente tem caído no golpe das ligações, porque eles insistem em dizer que precisa dos dados. E as pessoas, naquele momento do desespero que recebe aquela ligação, que estão tentando fazer o saque, que entraram na tua conta, ele desesperadamente ele acaba passando os dados. Então a orientação é que ninguém passe suas informações, porque dificilmente o banco não pede essas informações. Se por acaso achar que, na dúvida, vai até a unidade bancária, assim como o Paulinho fez, vá até a agência bancária, porque as principais causas são essas. As informações, entrega de cartão quando vão até a tua residência para falar que tem uma troca de cartão, né? Então, assim, as informações têm que ser sigilosas, é sua, o banco dificilmente pede senha. Então, quando fornece isso, é porque é os bandidos se organizando para fraudarem o sistema e roubarem aquelas pessoas que têm menos conhecimento no meio digital. Então, por isso que a gente diz muito, tem que ter uma regulamentação. Tem país que para abrir uma conta, você tem que ser presencial. E hoje qualquer um abre conta digitalmente. Então, assim, nossa tarefa também é fazer com que haja uma regulamentação do sistema financeiro para que as pessoas, para abrir uma conta, tem que ser presencial. Que aí você tem como comparar os documentos, porque hoje se faz tudo pelo, né, o IA, né? Tua voz, tua fisionomia. Então, abrir uma conta no seu nome é muito fácil. Então, assim, é necessário que a gente faça essa exigência do sistema financeiro da regulamentação para que haja abertura de conta presencial. A NFM, Rádio do Agro, é a rádio mais ouvida no campo aqui no Mato Grosso do Sul. Isso quer dizer que muitas vezes o ouvinte está no campo, está no assentamento, nas propriedades rurais e vê essa comodidade de resolver tudo por celular. Uhum. Eu posso dar um exemplo aqui, ouvinte. Uma das ligações muito frequentes, eles vão ligar e falar: olha, foi aprovada a sua compra no valor de 1.500. Cada ligação vai ter um valor diferente, que aconteceu numa loja muito conhecida, Casas Bahias, Pernambucanas. E aí você vai falar: não, não fui eu. E aí eles pedem a confirmação, e geralmente ele tem muitos dados. Quando você fala: mas qual é o meu CPF? Só para confirmar só ele. Vai confirmar seu CPF, seu nome completo. Em outros casos, e aí ele te induz a fornecer mais dados ou até fazer uma transferência como garantia, né? Em outros casos, ele vai dizer que teve um acesso no seu aplicativo de outro estado, de outro telefone, Uhum. e ele vai te induzir a, a, a tomar medidas de segurança que, na verdade, você está entregando a sua conta e mais dados para essa pessoa. Então, sempre que vier um alerta de fraude, de compra, de alguém que logou na sua conta, no seu aplicativo, a possibilidade de ser um golpe é muito grande. Tanto é que até a própria agência perde credibilidade. Quando é uma ligação verdadeira, a gente já desconfia, fala: não, não vou falar com Ah, você, porque às vezes é o próprio gerente te ligando, exatamente. igual o Paulo relatou. Ô, Fernando, quero aproveitar aqui, ó, tá mandando um abraço para a Neide, está na sintonia, várias pessoas aqui. O deputado Rinaldo já está mandando um abraço para a Neide. Rinaldo que esteve na semana passada aqui com a gente, fazendo um bate-papo, figura interessante da política aqui do estado. Tá mandando aqui, ó, um ex-funcionário do Banco Progresso, é o Luciano, que hoje é o homem forte do Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa. Luciano que comanda a comunicação daquela casa lá. Tá mandando um abraço para Neide. Foi bancário também o Luciano, para quem não sabe, né? Acho que só o Luciano é da comunicação, porque ele coordena aí a comunicação da Lemes, mas o Luciano já foi bancário no passado. O Anivaldo, da minha cidade, lá de Rio Verde, está mandando um abraço para a Neide, está sintonizado. O Roger Rimley, lá de Três Lagoas. O Roger Rimley, o Fernando, você que é apreciador da boa cachaça, ele faz uma cachaça fantástica naquela Passa o cidade. contato dele. E hoje é sexta, né, cara? Sexta, passa o contato dele. Manda presente, né? Enfim, várias pessoas sintonizadas na entrevista aqui da nossa amiga Neide Rodrigues. Ô Neide, vamos falar um pouquinho como é que está a vida dos sindicatos no Brasil.
A partir de 2018, 2017, principalmente no governo Temer, né? Teve um contraponto aí que o governo Temer andou meio que esfolando os sindicatos. É isso mesmo? Aconteceu isso? É a reforma trabalhista, né? Quando aconteceu a reforma trabalhista, muitos sindicatos fecharam, porque primeiro que não tinha mais condições financeiras de sobrevivência. O número de trabalhadores foi reduzindo. E nós, da categoria bancária, nós resistimos, porque nós temos uma convenção coletiva nacional. Certo. Então, essa convenção coletiva nos garante todos aqueles benefícios que poderiam ser retirados, né, que poderíamos perder, nós conseguimos mantê-los pela nossa organização mesmo nacional. Então, assim, a gente negocia diretamente, na mesma negociação, diretamente com o sistema financeiro, que não é fácil, né, se negociar com os banqueiros. Mas nós conseguimos avançar e manter tudo aquilo que nós tínhamos em virtude dessa nossa organização. Então, nós somos solidários àqueles que não conseguiram, que muitos outros não conseguiram. Então, aí começamos a ajudar, um sindicato ajuda o outro, né? Até em questão de predial mesmo, vamos montar uma sala aqui e tal, mas assim, é, é, é cruel, né? É cruel porque a gente tinha antes a ultratividade, que é uma Sim. questão bem importante para nós, que é você manter os seus direitos enquanto está negociando para a tua convenção coletiva ter vigência. E com a reforma trabalhista, isso perdeu-se, né? Então, o que a gente tem se preparado muito mais. A nossa negociação ela é bianual, a nossa Certo. negociação dos bancários. Então, quando você acaba de fazer uma negociação, você já começa a preparar outra, porque você não pode perder o tempo para chegar na nossa data base, que é o mês de agosto, e você não conseguir fechar, porque se você não fechar, o que que pode acontecer no mês seguinte do vencimento da nossa convenção coletiva, você pode perder todos os direitos. E nós, então, preparamos a nossa negociação, mesmo não estando no ano da database, para que a gente chegue lá no mês de agosto, do mês seguinte, do ano seguinte, com todos os preparos para a mesma negociação, para não perder direitos. Certo. Você falou em database. Hoje, quais que são as principais pautas aí que as pessoas têm levado ao sindicato? O que que o sindicato está discutindo? Quais são as principais pautas que estão colocadas atualmente? Nós acabamos de sair agora da nossa Conferência Nacional dos Bancários, que aconteceu em São Paulo. Tivemos encontro dos bancos privados e dos bancos públicos. E antes de acontecer isso, nós fazemos uma consulta nacional para os bancários. Nós consultamos qual é a necessidade, qual a demanda. E a grande necessidade hoje, a grande questão é o adoecimento do trabalhador, Certo. adoecimento mental dos trabalhadores bancários, em virtude das metas impostas pelo banco. Nós não somos contra as metas, mas a forma como ela é colocada, da forma como ela é colocada, adoece os Uma trabalhadores. pressão diária, né? Muita. Então o bancário passou a ser vendedor, né, ele tem que vender, tem que produzir. Então ele entra em desespero porque ele tem aquela Meta, né? aquela meta diária. Você já deve ter recebido inúmeros contatos dos seus gerentes, tanto o Fernando quanto você, porque eles entram, né, em contato porque precisa vender. É seguro, né, é o que o banco tem, é o plano de saúde, enfim, é o consórcio que tá muito em alta no banco, mas assim, fora isso é o emprego, a garantia do emprego. O trabalhador hoje ele não sabe o dia de amanhã, principalmente pela questão do IA, né, né, a IA que está sendo implantada. Então, e aí os bancos estão a questão da contratação fraudulenta, que é a pejotização, e contrata hoje, ele tira da nossa convenção coletiva e coloca como PJ. Certo. Essa pessoa vem sem nenhuma garantia. Então, assim, o medo do dia seguinte faz com que a pessoa adoeça. Então, a nossa pauta Certeza, né? a incerteza. Então, a nossa questão muito forte é isso, é a questão da defesa dos bancos públicos, que estão sendo atacados a todo instante, principalmente o Banco do Brasil agora, né? Muito atacado, e isso a gente tem uma preocupação muito grande, porque as fake news, Sim. né? E os trabalhadores ficam na incerteza do que é, os correntistas também, mas é o ataque mesmo, né? O ataque da direita extrema, né? Contra o. Uma instituição de mais de 200 anos, né? Sim. Ministro da Economia, Fernando Haddad, falando sobre as fintechs. Fintechs, para quem não sabe, são bancos digitais, né? E que não está regulamentado ainda.
essa discussão vai ser aprofundada para ver como que vai se dar isso daqui para frente, se vai ser regulamentado, até porque o Banco Central não tem ali ainda o controle do funcionamento das fintechs. E as fintechs hoje, geralmente, elas são muito usadas para lavagem de dinheiro. E como que está essa discussão de vocês dentro do sindicato? Como que vocês vão lidar com essa situação das fintechs daqui para frente também? Qual que é o seu posicionamento? Ontem, né, a gente viu a entrevista do Haddad falando que a partir de hoje, né, a Receita Federal ia começar a atuar fortemente, né, em cima disso, porque na verdade não tem um controle. E é a grande dificuldade na mesa de negociação justamente é isso. Nós temos os bancos regulamentados, os grandes bancos, com contratação, cumprindo toda a legislação Sim, estabelecida, e aí você tem as fintechs que você não tem o controle. Não sabe onde estão, quem são os funcionários, como atuar, abertura de contas, que é onde está acontecendo muita fraude, porque abre de qualquer forma. certo. Então, assim, é necessário realmente, nós somos favoráveis, Vocês nós já não têm estamos. nem sede física, né? Exatamente. Então, nós não sabemos aonde estão, como estão e o que estão fazendo, qual é o controle que ele tem sobre isso. Já é uma luta nossa antiga, inclusive na mesma negociação, para a gente poder representar esses trabalhadores que estão nessas fintechs, que nós não sabemos, não sabe como localizar, não tem onde encontrá-los, e essas fraudes estão ocorrendo justamente nesses bancos com a lavagem de dinheiro, com essas fintechs, né? Muito bem. Fernanda Cessiano. Neide, o movimento sindical ainda por muitos é visto como um movimento de revolta, aquele movimento esquerdista, a pessoa reclamona. Como que é essa imagem do movimento sindical no Brasil? Como que vocês são vistos? E muitas vezes até os contratantes veem com preconceito essa atividade. Como que você entende hoje isso? Então, se o trabalhador tivesse realmente a noção do quanto é importante, porque com a reforma trabalhista, as negociações elas podem ser individualizadas, né? Então, assim, o patrão pode chegar ele ter 50 funcionários, ele pode fazer negociação um por um, né? Nós mantemos ainda porque a nossa convenção coletiva a gente conseguiu manter e por força dos sindicatos. Então, assim, e aí essa sua pergunta vem muito de encontro com aquilo que eu sempre tô falando. Gente, às vezes o trabalhador não tem noção, ele fala, não preciso de sindicato. Eu não preciso de sindicato. Ele acha que todas as conquistas caíram do céu, ou o banco deu, né? Ou a empresa deu, né? Não estou falando isso, estou falando dos sindicatos dos bancários. Por quê? Nós temos a PLR, participando do lucros e resultado, que é fruto de negociação. Nós temos a assiduidade, que é um dia de descanso no ano, que ele pode escolher intercalar ou pegar junto com um feriado. Você tem vale alimentação dos bancários, que é um valor considerável muito maior do que de outros trabalhadores, um salário maior do que o salário mínimo, né? Você tem a questão da licença maternidade por 6 meses. Então, você tem N benefícios que são conquista do sindicato, que se a nossa convenção acabar, acaba esses direitos. A gente tem tentado fazer essa conscientização. Muitos entendem, mas muitos ainda não entendem. Porque se não existisse sindicato, não existia direitos, né? Então, a importância de ter o sindicato organizado, lutando para os trabalhadores, e a gente não desiste nunca. Estamos sempre tentando fazer a conscientização, encontros, pesquisa, consulta, para ele lembrar do que realmente existe, que foi fruto de luta de muitas pessoas que passaram pelo movimento sindical, muitas pessoas que foram presas, que lutaram, que brigaram, né? Hoje, lógico, hoje a situação é bem diferente. A gente vai mais na questão da negociação, as coisas mudaram, mas o dirigente sindical, ele tem por si só a luta nas veias. Ele vai para o sindicato, ele não tem hora para atender telefone, hora para dormir. A gente trabalha sábado, domingo e É feriado. igual o médico, então. Nós, É isso. 20, exatamente, até assim, porque se você vai para um clube, o bancário está ali, ele quer conversar com você sobre o Certo. problema dele. Se ele está doente, ele procura o sindicato porque ele precisa da orientação. Nós temos advogados do sindicato de plantão trabalhista e previdenciário, que é justamente para dar esse suporte para esses trabalhadores quando precisam. Nós não queremos só quando precisa, queremos que ele participe diariamente e continuamente, para que ele entenda o que é a representatividade de uma categoria bancária. Para a gente voltar um pouco na história,
Durante a Revolução Industrial surge o termo proletariado. E trabalhadores nas indústrias que chegavam a trabalhar 16 horas por dia, crianças trabalhando, condições insalubres. De lá para cá, muito mudou, né? Nós temos a CLT, nós temos garantias, nós temos direitos. Como você entende nessa evolução a participação, não ainda como sindicato, né? Porque ainda não existia essa definição clara, mas a luta em si do trabalhador. Então, eu penso que os trabalhadores eles já entra no mercado de trabalho já com a disposição de ter melhores condições, né? Sempre pensando que ele pode ter uma vida melhor. Que ele, né, a expectativa E é de todo natural, trabalhador né? é E é isso. natural. É, e eu acho que naquele período as pessoas também já pensavam assim, porque antes as pessoas trabalhavam para comer, era só para isso. Porque, na verdade, a parte do salário dele já ficava retido ali, Certo. né? Com o passar do tempo, você vai vendo, você precisa de investimento, você precisa de uma casa de moradia, você precisa de casa, você precisa de plano de saúde, você precisa se organizar e ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso as pessoas foram entendendo e se organizando em associações, né, em grupos, e hoje a gente tem uma qualidade melhor por luta dos trabalhadores. Então, assim, Fernando, lá naquele período da Revolução, eu acho que era muito mais difícil, porque a pressão era muito forte. Não tinha a liberdade que a gente tem hoje, né, com a democracia que nós temos, de você falar o que você pensa, de você fazer e de você ir para a rua. Naquele período você não podia fazer isso. Então, o risco daquelas pessoas que enfrentaram aquele momento difícil é porque realmente a indignação era grande. Muito bem, estamos conversando aqui com Neide Rodrigues e já anunciando que na sexta que vem vai estar com a gente aqui o presidente Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul, já que a Neide falou de bancos também, e vamos falar também de financiamento, que passa pelo Banco do Brasil, né? Plano Safra, já que aqui a NFM é a Rádio do Agro. Neide Rodrigues, queremos agradecer a sua presença aqui. Você contextualizou como é que está o sindicato que você preside, falou também como é que está em nível de Brasil. Amanhã tem uma atividade importante dos bancários aqui de Campo Grande e região. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ação que vocês vão estar fazendo amanhã, no dia de amanhã. Antes de eu falar sobre isso, eu queria algo que eu esqueci, que a gente criou no sindicato o Departamento dos Aposentados, Certo. que é liderado pelo Edivaldo Franco Barros, que é o ex-presidente do sindicato, para trazer esses trabalhadores para vir, para se sentir acolhido, porque geralmente quando aposenta ele acha que não tem mais as mesmos benefícios que o sindicato fornece, não pode participar mais do clube de O campo, não Divaldo pode está à participar. frente. Edivaldo está à frente. Então, assim, a gente está organizando para que essas associações se sintam também acolhidas no sindicato, na parte política, no que eles precisarem, porque a luta deles continua, e a luta deles é a nossa também. Então, assim, a gente está só lembrando isso para aqueles aposentados que estão nos ouvindo, que o sindicato é a casa de todos e de todas, né? Independente de quem passou por lá, nós queremos representá-los também da melhor forma possível, na medida do possível, né? Sobre a nossa festa, os bancários, o dia do bancário é dia 28 de agosto, né, que foi ontem, e a gente vai comemorar agora no dia 30. Nós tínhamos já uma prática de estar comemorando com um grande baile na cidade, agora nós mudamos para um churrasco dessa vez, um churrasco, porco no rolete, costelão, tá vindo o pessoal lá de São Gabriel do Oeste para fazer esse evento para E nós. lá eles conhecem desse porco no rolete, hein? Leitão no rolete. Vai ser, eu creio que vai ser uma participação boa. Nós já temos inscrito 1.200 pessoas bancárias, cada bancário teria direito a levar um acompanhante. Então, assim, a participação, o clima vai estar legal, o clima vai estar bom, vai ter música ao vivo. Muito. E eu espero que realmente os bancários vão participar, porque nós só temos a comemorar pelas conquistas que nós tivemos, pela luta que nós fazemos, mas e pelos desafios que vêm pela frente. E juntos nós vamos conseguir muito mais do que a gente tem hoje. Apesar de desafios, nós conseguimos recentemente fazer com que as mulheres bancárias tivessem fornecido pelos bancos o curso de formação no TI, né? Certo. Então, assim,
e acho que a gente só tem a ganhar estando somando um com outros, então eu espero que os bancários que estejam nos ouvindo, que realmente aqueles que fizeram a inscrição, porque já encerrou a venda, que participe amanhã da nossa atividade a partir de meio-dia no Clube de Campo dos Bancários. Muito bem, Neide Rodrigues. Eu quero que você leve um abraço para o meu amigo Luciano, que está lá na Lemes agora, né? Também, que já foi bancário. E para o amigo Brito também, que é um sindicalista importante, está sempre ao seu lado também, ao lado dos trabalhadores, o Brito, né? E também para o Edivaldo, que já foi presidente também do Sindicato dos Bancários, que a Neita sucedeu o Edivaldo. Me leva um abraço para o meu amigo Edivaldo. Neide, quero deixar os microfones da NFM para você fazer suas considerações finais e sempre que tiver algum assunto importante, uma pauta importante para falar aqui da vida dos bancários, conte com a gente, vamos estar sempre juntos, tá bom? Obrigada, Paulinho. Obrigada, Fernando. NFM, sucesso, né? Essa importância de vocês estarem falando da política, estar falando sobre a questão principalmente do movimento sindical e associações, é fundamental. Eu acho que é uma coisa nova que a gente não tem esse espaço, é a oportunidade que temos de falar aqui para que as pessoas entendam que realmente destrua aquilo que tem de movimento sindical, é tudo a mesma coisa, não, o preconceito que existe, a gente está para somar e nós temos feito tudo para que todo trabalhador tenha qualidade de vida. É fazendo audiências públicas, é fazendo plebiscitos para consultar a população, é fazendo consulta nacional, é fazendo consulta local, enfim, e lutando para que todos os municípios tenham uma unidade bancária para atender essa população. Então, muito obrigado para quem nos ouviu